potência, vamos ver a propriedade de potências, vamos praticar a propriedade de potência, porque as propriedades de potência é que ajuda a gente a resolver equações exponenciais e inequações exponenciais. Então, a gente vai praticar muito essas propriedades de potência. Sabendo bem potências, logaritmos é só um passo à frente. Porque a função inversa da logaritmo, a gente sabe que é a função exponencial, né? Então, a gente vai ter isso também no logaritmo. Vamos aqui, pessoal. Então, vamos revisar primeiramente potência, né? Quando a gente define uma potência, ó, é qualquer número escrito da forma a elevado a n. Aí aqui não tem segredo de forma alguma. A gente já sabe que esse azinho aqui é a base da potência. Esse nzinho aqui é o expoente da potência. Pronto. Aí o que é que a definição diz para a gente? A definição diz que uma potência é a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma ao comando do n, né? Então, eu vou pegar a minha base A, e aí, no caso, você vai multiplicar por ela mesma quantas vezes o expoente mandar. Aqui, no caso, n vezes, né? Ok, turma. Então, a gente sabe isso, né? Agora, vamos aqui para as propriedades. Vamos aqui para as propriedades. Quais são mesmo as principais propriedades de potência? Vamos para a primeira propriedade. A primeira propriedade de potência diz o seguinte: ó, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Segunda propriedade de potência. Quando você tem um número elevado a 0, isso aqui é 1. Desde que é uma condição. Quando é que o número elevado a 0 é 1? Quando a base é diferente de 0. Porque se a base for 0, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, né? Existem provas convincentes que 0 elevado a 0 é 0 e que 0 elevado a 0 é 1. Então, existem dois valores para uma mesma... Dois valores diferentes para uma conta só. Então, é uma indeterminação, não tem como a gente dizer. Então, A elevado a 0 vai ser igual a 1, desde que esse A seja diferente de 0. As outras propriedades, vamos aqui. A propriedade 3, uma das mais usadas, né? Toda vez que a gente tem uma base elevada a um expoente negativo, a gente inverte a base e o expoente muda de sinal. Aí, como 1 elevado a n é 1, então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a n. Propriedade 4. Quando você tem uma base e o expoente é uma fração, A elevado a m sobre n. O que é A elevado a m sobre n? Bem, isso aqui é uma raiz de índice n com A elevado a n. Então, o m passa a ser o numerador e o n passa a ser o denominador, né? Passa a ser o denominador. Aí só lembrando, né, que esse nzinho aqui, mm são números inteiros e o n tem sempre que ser maior ou igual a 2, né? Porque para ser raiz, no mínimo o índice tem que ser 2. Propriedade 5.
É quando você tem a seguinte situação. Um produto de potência de mesma base. A elevado a m vezes A elevado a n. Isso aqui conserva a base e soma os expoentes, né? M mais N. Propriedade 6. Agora eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Desde que essa base seja diferente de zero. Porque se o A for zero, o denominador não pode ser zero, né? Sétima propriedade. Pessoal, essa sétima propriedade é chamada potência de uma potência. Ou seja, você tem A elevado a M, que é uma potência, elevada ao expoente N. Então, é a potência de uma potência. Isso aqui, se a gente usar a propriedade 5, é como se fosse A elevado a M vezes A elevado a M vezes A elevado a M, N vezes, né? Conserva a base, soma M mais M mais N, N vezes. O resultado final, você já sabe que isso aqui é A elevado a M. Oitava propriedade. Produto de potências de bases diferentes mais expoentes iguais. A elevado a N vezes B elevado a N. Então, bases diferentes e expoentes iguais. Multiplica as bases e com propriedade 9. Vou colocar aqui ainda. Propriedade 9. Divisão de potências de bases diferentes mais expoentes iguais. Divide a base, né? E conserva o expoente. Aí só lembrando que esse Bzinho aqui tem que ser diferente de zero. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês, mas aqui tem uma observação, né? Não confunda catraca de canhão com cunhaque de alcatrão. Quando você tem A elevado a M elevado a N, ó, isso é diferente de A elevado a M elevado a N. Aqui você observa que quem é a base do expoente N é a potência A elevado a N. Aqui você observa que quem é a base do expoente N é o M. Então, tem a diferença. Não vamos confundir isso daí, né? As principais propriedades, turma, são essas aí, né? Multiplicação, divisão. Aí vocês vão observar que não existe uma propriedade específica para uma soma e uma subtração de potências de mesma base. Mas o que eu vou fazer quando eu tenho uma soma de uma potência de mesma base? Aí a gente vai ter que lembrar, a soma vai se transformar numa divisão. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai usar o pulo do gato para poder resolver essas coisas, né? As propriedades de radiciação, de radicais, produto de dois radicais. Quando você tem um produto de dois radicais, o que é que isso significa? Você transforma os dois radicais para potência e aí usa as propriedades de potências para transformar o produto de dois radicais. Então, não vou colocar de novo aqui todas as propriedades de radiciação. Não existe necessidade, porque eu posso transformar em potência e aí usar essas propriedades. A início, o que eu vou precisar de vocês é da definição e dessas 9 propriedades aqui. Lembrando disso, agora vamos fazer aqui alguns exemplos aí. Tem um exemplo, pessoal, que isso aqui de vez em quando cai em concurso de prefeitura, né? O cara pergunta assim, ó. Qual é a metade de 2 elevado a 1000? 2 elevado a 1000 dividido por 2. Aqui é a metade. Então, divisão de potência de base 2. Conserva a base e subtrai os expoentes. 1000 menos 1. 999.
Ok, tranquilo. Bora para um exemplo 2. Qual é o valor, turma, da raiz cúbica de 2 elevado a 99 mais 2 elevado a 101 mais 2 elevado a 103 dividido. Aí o que é que eu vou querer fazer com vocês? Ó, eu vou pegar aqui 2 elevado... Só um minuto, para poder a conta dar certo, senão a conta vai dar errado. Dois elevado a 36, mais 2 elevado a 38, mais 2 elevado a 40. Como é que eu resolvo essa questão? Eu falei para vocês que não existe uma propriedade específica para soma de potência de mesma base. Aí, então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa soma com propriedade de divisão de potência de mesma base? Qual é a ideia aqui? Ó? A ideia vai ser essa. Isso aí vai ser igual a raiz cúbica. Toda vez que você tiver uma soma de potência de mesma base, você vai colocar a potência que tem o menor expoente em evidência. Coloca a potência que tem o menor expoente em evidência. Aqui, quem tem o menor expoente, você observa que é 2 elevado a 99, né? Então, eu vou colocar o 2 elevado a 99 em evidência. Feito isso, 2 elevado a 99 dividido por 2 elevado a 99 é 1. 2 elevado a 101 dividido por 2 elevado a 99 é 2 elevado a 2. 2 elevado a 103 dividido por 2 elevado a 99 é 2 elevado a 4. Mesma coisa no denominador. Coloca a potência que tem o menor expoente em evidência. Aqui, no caso, vai ser 2 elevado a 36. 2 elevado a 36 dividido por 2 elevado a 36 dá 1. 2 elevado a 38 dividido por 2 elevado a 36 é 2 elevado a 2. 2 elevado a 40 dividido por 2 elevado a 36 é 2 elevado a 4. Mais fácil que tirar pirulito da boca de banguela. Reto para pouco. Aí o que vai ficar para a gente é uma divisão de potência de mesma base. Bora lá. Conserva a base 2 e subtrai os expoentes. 99 menos 36 dá 63. Eu tenho aqui um radical, eu posso transformar em potência. O que é que eu faço? Eu conservo a base e divido o expoente pelo índice. 63 dividido por 3. Raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3. É 2 elevado a 3, raiz de 3. A raiz quadrada de 75. 75 é 3 vezes 25. Vai ficar 5 raiz de 3. E embaixo nós vamos ter 4. Aí raiz de 48 é 16 vezes 3. Então vai ficar 4 raiz de 3. Tudo isso elevado a raiz de 3 sobre 2. Aí, olha a confusão aqui. Todas as bases são diferentes, os expoentes são diferentes. Então, a ideia é decompor as bases em fatores primos, né? Se a gente fizer essa decomposição, nós vamos ter 2 elevado a 3 raiz de 3, vezes, pessoal, 8, se eu decompor, é a mesma coisa que 2 elevado a 3, elevado a 5 raiz de 3, 4
é 2 elevado a 2 elevado a 4 raiz de 3. Tudo isso está sendo elevado à raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok? Então, nós vamos ter 2 elevado a 3 raiz de 3, vezes, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 15 raiz de 3, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 8 raiz de 3. Tudo isso elevado à raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí agora nós temos um produto de potência de mesma base, né? Conserva a base e soma os expoentes. 3 vaquinhas com 15 vaquinhas são 18 vaquinhas. Dividido por 2 elevado a 8 raiz de 3. Tudo isso elevado à raiz de 3 sobre 2. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, no caso 2, e subtrai 18 raiz de 3 menos 8 raiz de 3 é 10 raiz de 3. Potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Fica 10, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 2. Deu 2 elevado a 15. Bateu com a Tatiana aí. O que é que eu tenho? Para isso aqui ser escrito uma forma de potência de base 30, é porque eu estou dizendo isso aqui para vocês. Ó. 2 elevado a x vezes 3 elevado a 5 vezes 50 elevado a y, isso aqui vai ser uma potência de base 30. Então, eu vou dizer que isso aqui é 30 elevado a k. Uma potência de base 30. Aí, vamos lá. Olha a condição. Vou decompor. Eu tenho 2 elevado a x vezes 3 elevado a 5. Esse 50 aqui é 2 vezes 5 ao quadrado, né? Aí isso é elevado a y. Vai ser igual, o que é 30? 30 é 2 vezes 3 vezes 5 elevado a k. Aí observe isso aqui, ó. 2 elevado a x vezes 2 elevado a y é um produto de potência de mesma base. Então, é 2 elevado a x mais y. Vezes 3 elevado a 5. Eu só usei aqui 2 elevado a y vezes 2 elevado a x, dá 2 elevado a x mais y. 3 elevado a 5, vezes 5 elevado ao quadrado elevado a y, dá 5 elevado a 2y. Aí você vai observar que isso aqui, ó, é igual a 2 elevado a k, vezes 3 elevado a k, vezes 5 elevado a k. Só existe uma condição para que esses valores sejam iguais. Quais são? É que 2 elevado a x mais y seja igual a 2 elevado a k. Isso quer dizer que x mais y tem que ser igual a k, né? 3 elevado a 5 seja igual a 3 elevado a k. Isso quer dizer que o k é 5. 5 elevado a 2y tem que ser igual a 5 elevado a k. Então, isso quer dizer que 2y tem que ser igual a 5. Então, o y vai ser igual a 5 dividido por 2. Se o y, pessoal, vai ser igual a 5 dividido por 2, olha aqui, ó. Como x mais y é igual a k, olha o que é que a gente garante. Que x mais 5 sobre 2 é igual a 5. Então, x vai ser igual a 5 sobre 2. O que é que ele quer? Ele quer a diferença x menos y. Como ele quer x menos y, vai ficar 5 sobre 2 menos 5 sobre 2. Então, isso aqui é... Então,
Aí você garante, né? Aí se o x for igual a 5 sobre 2 e o y igual a 5 sobre 2, esse número aqui pode ser escrito na forma de K. E agora? Questãozinha de raízes, né? Pessoal, como o expoente está negativo, eu dou o inverso da base e ele fica positivo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele para o numerador. Eu inverto a base, ó. Ele vai para o numerador. Ele indo para o numerador, o meu K vai ser igual a raiz de 2 mais a raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 vezes, aí esse cara vai para o denominador. Ele indo para o denominador, vai ficar, ou indo para o numerador, vai ficar raiz de 2 menos a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. Tá. Como é que eu resolvo essa questão? É simples, ó. Nós vamos fazer a multiplicação desses dois últimos radicais aqui, ó. Como os dois têm o mesmo índice, são raízes quadradas, eu conservo o radical e multiplico quem está dentro dele. Então, o meu K vai ser a raiz de 2 mais a raiz de 3 vezes a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. Aí, vezes, coloco dentro de um radical. Conservo o radical e multiplico. Aí vai ficar 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3 multiplicado por 2 menos raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Ok, vamos resolver isso aqui. Meu K vai ser igual a raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de A vezes raiz de B é raiz de AB. Por quê? Porque isso aqui seria A elevado ao meio vezes B elevado ao meio, né? Potência. Ok, pessoal. Aí aqui vai ficar, ó, vezes a raiz quadrada. Agora vamos aqui, ó. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro. É como se eu tivesse 2 elevado ao quadrado menos o quadrado do segundo. Ou seja, a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3 elevado ao quadrado. Estou fazendo com calma aqui com vocês. Então, quem vai ser o meu K? O meu K é a raiz de 2 mais a raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3 vezes, aí o radical, 2 ao quadrado é 4, menos, quando eu levo esse cara ao quadrado, a gente cancela essa raiz, não é isso? Cancela. Então vai ficar menos 2, menos com mais, menos raiz de 2 mais raiz de 3. Ok? Nós vamos ter aqui, ó, 2 mais raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3 vezes. Agora, 4 menos 2 vai ficar 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Olha só. Esses dois caras aqui, ó.
Se eu conservar o radical, vai ficar o produto da soma pela diferença. Então, aí aqui eu só posso conservar o radical, aí vai ficar 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3, vezes 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Conservo o radical e multiplico os radicandos. Produto notável, ó, produto da soma pela diferença. Então, quem é meu K? Raiz de 2 mais raiz de 3, vezes, conservo o radical, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Isso quer dizer que o K vai ser a raiz de 2 mais a raiz de 3, vezes... Bora. 2 ao quadrado, pessoal, é 4, né? Menos. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, cancela essa raiz, ó. Então, vai ficar menos 2, menos com mais, menos raiz de 3. Então, o nosso K é o produto da raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3, vezes a raiz quadrada de 2 menos a raiz de 3. Então, quem é o K? É a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, vezes 2 menos raiz de 3. Então, o meu K vai ser a raiz quadrada, quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo, 3. Ou seja, o K é a raiz quadrada de 1, o K é 1. Pois vamos lá, vamos lembrar. Radicais duplos. O que são radicais duplos? É tudo que eu posso escrever da seguinte maneira. Ó. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Pronto. Isso aqui é um radical duplo. Tem um mais, mas pode ser menos. Eu quero transformar um radical duplo em radicais simples. O que é raiz simples? É a raiz de 5, a raiz de 2, raiz de x. Um radical simples. Como é que eu faço para transformar um radical duplo num radical simples? Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Se for mais, tá, turma? Vou dizer aqui o mais. Eu quero transformar isso aqui na raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Quem é x e quem é y? Bem, usando as propriedades de potência, ou seja, elevando ao quadrado os dois membros, se eu pegar esse cidadão e elevar ao quadrado, ó, a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B elevado ao quadrado é a raiz de x mais a raiz de y elevado ao quadrado. Elevando esse negócio aqui ao quadrado, vai ficar A somado com a raiz quadrada de B. E aqui, bem, aqui vai ficar o quadrado do primeiro, a raiz de x ao quadrado é x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, vai ser 2 vezes a raiz de x vezes y, mais o quadrado do segundo, raiz de y ao quadrado é y. Aí você observa que a expressão vai ficar assim, ó, A somado com a raiz quadrada de B é igual a x mais y somado, eu vou colocar esse 2 dentro do radical, tá? Se esse 2 ficar dentro do radical, isso aqui seria 4xy, né? Para essas expressões serem iguais, o que é necessário? É necessário que esse azinho aqui que está fora do radical seja igual a x mais y. E o b, que é o que está dentro do radical, seja igual a 4xy. Então, você tem essa expressão, ó. O meu A é igual a x mais y e o meu B é igual a 4xy. O meu B é igual a 4xy. Como eu
estou querendo descobrir o valor de x e o valor de y, dependendo de A e de B, porque são os valores que eu sei, aí a gente vai usar aqui uma substituição, né? Ó, vamos fazer assim, ó. Se o A é igual a x mais y, é lógico que eu posso dizer que o y vai ser igual a A menos x, né? Aí substitui, ó. B vai ser igual a 4 que multiplica x, que multiplica A menos x. Pronto. Então, B vai ser igual a 4ax menos 4x ao quadrado. Joga tudo para o primeiro membro. 4x elevado ao quadrado menos 4ax mais b é igual a zero. Você tem aqui uma equação do segundo grau literal, porque aparece aqui esses coeficientes a e b, né? Ok, então, se eu fosse calcular aqui o discriminante, quem é o discriminante? Seria 16a ao quadrado menos 16b. Ou seja, a raiz quadrada desse discriminante seria a raiz quadrada, se eu botar o 16 em evidência, aí ficaria a ao quadrado menos b, ó. Então, a raiz quadrada do discriminante é 4 vezes a raiz quadrada de a ao quadrado menos b. Beleza, aqui a gente vai encontrar o valor de x, então, quem é x? X vai ser 4a, mais ou menos 4 raiz quadrada de A2 menos B sobre 2 vezes 4 é 8, né? Dá para dividir tudo por 4, ó. Se eu dividir tudo por 4, você observa que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de A ao quadrado menos B sobre 2. Aí você vai ter um valor, o x1, e você vai ter um valor para x2. O x1 é A, mais a raiz quadrada de A2 menos B sobre 2. E o x2 vai ser A menos a raiz quadrada de A2 menos B dividido por 2. Essa raiz quadrada de A2 menos B, o que é que a gente vai fazer? Nós, quando está escrevendo tudo isso, ó, vamos chamar isso aqui de C. C igual a raiz quadrada de A2 menos B. Se eu fizer isso, então eu digo para você que x vai ser A mais C sobre 2, ou A menos C sobre 2, né? Se o x for A mais C sobre 2, pessoal, quando eu substituir aqui no y, o y vai ser A menos C sobre 2. Se o x for A menos C sobre 2, quando eu substituo no y, o y vai ser A mais C sobre 2. Em tese, o x é A mais C sobre 2 e o y vai ser A menos C sobre 2. Aí eu consigo calcular quem é o radical duplo. Toda vez que você tiver um radical duplo, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, isso aqui vai ser a raiz quadrada de A mais C sobre 2, mais a raiz quadrada de A menos C sobre 2. Lembrando, quem é esse C? O C é a raiz quadrada de A2 menos B. Se você tiver a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, se for subtraindo, aí vai ser a raiz quadrada de A mais C sobre 2, menos a raiz quadrada de A menos C sobre 2. Isso aqui é o que a gente chama, turma, de radical duplo. Radical duplo. Tá bom? Bora fazer um exemplo disso aí? Isso daqui é um radical duplo. Se vocês observarem, ó, quem é esse aqui?
Agora transformar na forma de radical duplo. Para esse aqui ser um radical duplo, ele tem que ser escrito na forma raiz de A mais raiz de B. Não pode ter ninguém multiplicando esse radical. Então, esse 2 eu tenho que colocar ele dentro do radical. Aí, então, isso aqui vai ser, ó, A2 mais 2AB menos B2, mais o 2 dentro do radical, vai ser a raiz quadrada de 4. Aí você vai ter AB que multiplica A2 menos B2. Olhando para a fórmula de radical, você consegue observar que o valor de A seria quem? Seria A2 mais 2AB menos B2. O valor de B seria 4AB, que multiplica A2 menos B2. Tranquilo, não? Aí o que é que nós vamos ter aqui, ó? O que é que eu vou precisar calcular o próximo passo? O próximo passo eu tenho que saber quem é o C. O C, a gente sabe que é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. E aí, meus filhos, agora começa a brincadeira, né? Quem vai ser A ao quadrado menos B? É A2 mais 2AB menos B2 elevado ao quadrado, menos o B. O B aqui é tranquilidade. Eu vou fazer logo aqui a distributiva. Ó, se você observar, é 4A3 vezes B, né? 4A3 vezes B, menos 4AB3. Só que menos com menos fica mais. Mais 4A vezes B vezes 3. Bora desenvolver isso aqui. Para facilitar, vou colocar um parentezinho bem aqui, ó. Só para a gente facilitar aqui a nossa vida, né? Isso quer dizer que A2 menos B, vamos lá, ó. Diferença de 2, o quadrado da diferença de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro, vai ficar A2 mais 2AB ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é A2 mais 2AB, vezes o segundo, que é B2, mais o quadrado de B ao quadrado. Menos 4A3 vezes B, mais 4A vezes B vezes 3. Isso quer dizer que A ao quadrado menos B, ó, desenvolve aqui, vai ficar A elevado a 4, mais 4A ao cubo vezes B, mais 4A2 B2, menos 2A2 vezes B2, menos com menos vai dar, ou menos com mais vai dar menos 4AB3, mais B elevado a 4, menos 4A3 vezes B, mais 4A vezes B vezes 3. Aí, pessoal, olha o que está acontecendo aqui, ó. 4A3B menos 4A3B. B elevado a 3. Então, o A2 menos B vai ser A elevado a 4. 4A2B2 menos 2A2B2, isso aqui vai ser mais 2A2B2. Mais B elevado a 4. Ou seja, A ao quadrado menos B, isso aqui é um trinômio perfeito. Com isso, porque quando a gente calcula o valor de C, o valor de C é a raiz quadrada de A2 menos B, então vai ser a raiz quadrada disso aqui, ó. Se vai ser a raiz quadrada desse valor, então o meu C é A2 mais B2. Então, quem vai ser o valor de S? Vamos lá, quem vai ser o valor de S? O S vai ser A mais C sobre 2, mais a raiz quadrada de A menos C sobre 2. Então, o meu S, vamos lá, bora pegar o valor de A. Bom, vai ser a raiz quadrada A2 mais 2AB, A2
mais 2AB, menos B2, aí somado com C, que é A2 mais B2. Dividido por 2. Mais A menos C sobre 2. Então, vai ser A2 mais 2AB, menos B2, aí menos o C, menos A2 menos B2. Dividido por 2. Ó, B ao quadrado cancela com esse B ao quadrado. Aí o que é que vai sobrar aqui, ó? A2 somado com A2 dá 2A2. Então vai ficar 2A2 mais 2AB dividido por 2. Se eu dividir tudo por 2, então o meu S vai ser A ao quadrado mais AB. Aqui, ó, cancela A2 com menos A2. Aí vai sobrar 2AB menos 2B2 dividido por 2. Se eu dividir tudo por 2, aí vai sobrar a raiz quadrada de AB menos B2. E aí, meus filhos, a gente pode querer que a gente não vai conseguir mais fazer nada. Nós transformamos um radical duplo para um radical simples. Em outras palavras, a raiz quadrada desse cara aqui seria isso aqui, ó. A soma de dois radicais. Essa questão a gente só resolve mesmo, pessoal, com o pulo do gato. É o tipo de questão que você vai ter que ter muita afinidade com produtos notáveis, com os alunos, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Esse S, eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês têm que ter uma visão algébrica dessa raiz. Você tem aqui a raiz de 11, mais a raiz quadrada de 24, mais a raiz quadrada de 32, aí mais 2 que multiplica. Vamos aqui, ó. 2. Observa que essa raiz de 6, eu vou decompor isso aqui em fatores primos. Então, eu vou ter aqui a raiz de 2 vezes 3. 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. E 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Eu estou decompondo isso aqui em fatores primos, tá? Como eu decompus aqui, eu não vou fazer diferente. Eu vou decompor também desse lado. Esse 24zinho bem aqui é 4 vezes 6, né? Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 6. 32 é 16 vezes 2. Então, é 4 raiz de 2. Fiz a decomposição. Agora, o que é que vocês vão ter que visualizar nessa questão? Isso aqui, ó, é a raiz de 11, mais 2 raiz de 6, mais 4 raiz de 2, mais 2 que multiplica. Ó, eu vou fazer o seguinte, vocês observam que raiz de 2 vezes 3 é raiz de 2 vezes raiz de 3. E esse 2zinho aqui, ele pode ser escrito como se fosse raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu posso botar a raiz de 2 em evidência. Se eu colocar a raiz quadrada de 2 em evidência, se eu colocar essa raiz quadrada de 2 em evidência, aí o que é que sobra para mim? Sobra raiz de 2 mais raiz de 3. Aí você observa que se eu botar o 2 em evidência, também fica raiz de 2 mais raiz de 3, ó. Se eu botar o 2 em evidência, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3. Fatoração por agrupamento. Então, o meu S vai ser 11 mais 2 raiz de 6, mais 4 raiz de 2, mais 2 que multiplica. Ó, bota raiz de 2 mais raiz de 3 em evidência. Botando raiz de 2 mais raiz de 3 em evidência. Sobra raiz de 2 mais 2. Ou 2 mais raiz de 2, faz. A ordem das parcelas não altera a soma, né? Olha só, o que está acontecendo aqui, ó? 11 mais 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 2, mais 2 vezes esse cara. Se eu conseguir provar que isso daqui é a soma de dois quadrados perfeitos,
Se eu conseguir provar isso, que é a soma de dois quadrados perfeitos, e aí eu tenho esses quadrados perfeitos, o valor das bases tem que ser esses dois valores, eu consigo calcular essa raiz. Então, para fazer isso, eu vou chamar isso daqui de A e vou chamar isso aqui de B. Aí aqui é o pulo do gato. Pessoal, se o A for igual a raiz de 2 mais a raiz de 3, isso quer dizer que A elevado ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, quem é A ao quadrado? É o quadrado do primeiro, que é 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes raiz de 6. Mais o quadrado do segundo. Mais 3. Então, A2 vai ser 5 mais 2 raiz de 6. Olha, já apareceu 2 raiz de 6. Vamos para o B. O B é 2 mais raiz de 2. Então, quem vai ser B elevado ao quadrado? É 2 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que B ao quadrado vai ser, ó, 4 mais 4 raiz de 2 mais 2. Isso quer dizer que B ao quadrado vai ser 6 mais 4 raiz de 2. Se eu pegar o valor de A2, que é 5 mais 2 raiz de 6, e somar com o valor de B2, que é 6 mais 4 raiz de 2, A2 mais B2 vai ser 11 mais 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 2. É isso aqui, ó. Então, você tem A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B. Então, o meu S é a raiz quadrada de A mais B ao quadrado, ó. O meu S é o valor de A somado o valor de B. 2 mais 2 raiz de 2 mais raiz de 3. Aí, como ele quer que você simplifique ao máximo, é com... ou deixa assim, ou coloca o 2 dentro do radical. Deixa assim, né? Está mais simplificado do que isso.